Olá, vamos falar um pouquinho sobre a sistematização da assistência de enfermagem. E quando nós falamos de sistematização da assistência de enfermagem, entendo, em alguns momentos aí a gente vai falar não só do processo de enfermagem, mas sim de tudo que envolve a sistematização em si, né? Mas quando nós falamos da sistematização, é importante resgatar a importância, né, que traz lá na nossa resolução 358 de 2009 do COFEM, que fala sobre a importância de inserir na sistematização da assistência de enfermagem uma teoria de enfermagem como sendo base, como sendo fundamento para o norte dessa assistência. Então é importante a visão dos metaparadigmas da assistência de enfermagem, os metaparadigmas de enfermagem, para que a gente possa então elencar a melhor teoria e a partir daí nós possamos utilizar os óculos da enfermagem a ser abordado durante essa sistematização da assistência e aí sim poder aplicar o processo de enfermagem de forma efetiva, de forma que venha a trazer um corpo para essa assistência de enfermagem. Sou Diego Araújo e eu venho através desse momento aqui falar um pouquinho com você sobre a SAI e sobre a aplicação da SAI. O que seria o metaparadigma, né? Metaparadigma, ele representa a visão de mundo de uma determinada disciplina, né? E no caso aqui nós vamos falar da disciplina em si, da ciência em enfermagem, né? A enfermagem ela é tida aí como a ciência, a arte do cuidar, né? Mas a gente precisa cada vez mais identificar a enfermagem enquanto ciência, né? Toda disciplina que é vista enquanto ciência, ela se torna tal e por isso a gente precisa observar. Nós temos inúmeras teorias de enfermagem aí na casa das quase 30 teorias de enfermagem, mas nós não estudamos todas essas teorias de enfermagem, né? Nós formos observar pela graduação, até mesmo na pós-graduação, são poucas teorias de enfermagem ali que são devidamente estudadas. Uma das mais estudadas em si é uma daquelas que foi menos aplicada, ou pelo menos a autora em si nunca aplicou, né? E hoje é a que tem sido mais aplicada e que nós estamos desenvolvendo também em locais onde há assistência de enfermagem já sistematizada, ou seja, onde o processo de enfermagem ele tem sido realizado de forma eficaz. Quando nós falamos de metaparadigma de enfermagem, nós estamos fazendo a visão desses 4 itens importantes aqui, que o primeiro deles, o primeiro metaparadigma é a pessoa, né? Quem é essa pessoa, né? A saúde, o que é a saúde, qual o conceito de saúde a ser trabalhado, né? O ambiente, o que esse ambiente tem relacionado a esse cuidado. E a enfermagem, né? Qual o papel dessa enfermagem, como que a enfermagem se vê enquanto tal. E a partir desses metaparadigmas, desses 4 metaparadigmas da enfermagem, nós conseguimos elencar a teoria de enfermagem a ser utilizada. Ou seja, não é em todos os locais que vai se utilizar a mesma teoria. Em determinado local utiliza uma teoria, em outro local o mesmo enfermeiro, né, que atua em 2 hospitais diferentes, por exemplo, ou um que atua em um hospital, no seu consultório, no hospital, na unidade básica de saúde, ele utiliza de metaparadigma da enfermagem para elencar a melhor teoria de enfermagem a ser utilizada naquele local, com aquele paciente, e enquanto aquele ambiente se vendo a enfermagem daquela forma. A pessoa, então, é aquela pessoa que recebe o cuidado de enfermagem, podendo incluir não somente o indivíduo, mas toda a família e coletividade, toda a comunidade, né? Nos próprios livros que abordam diagnósticos de enfermagem, aqui nós podemos citar um dos mais utilizados no mundo, que é o livro de diagnósticos de enfermagem da Associação Norte-Americana de Diagnóstico de Enfermagem, a NANDA, né? É um dos livros mais utilizados em si, e é a partir dele que a gente consegue desenvolver. Quando nós falamos de saúde, nós estamos identificando saúde quanto adaptação bem-sucedida nos setores da vida, ou seja, a aquisição do potencial total da vida, né? Saúde, ela não é mais vista como sendo a ausência de doença, né?
Hoje a nossa visão de saúde está muito mais voltada para a qualidade de vida, ou seja, sobre aqueles aspectos que demonstram o potencial de saúde da pessoa, né? E claro, aqueles que indicam os potenciais, né, ou as fragilidades, aquilo que está desgastando a saúde da pessoa, então que está reduzindo a sua qualidade de vida. O papel do enfermeiro é, assim como de outros profissionais da saúde, melhorar a qualidade de vida das pessoas. E nós precisamos nos embasar nisso, né? O enfermeiro, quando se embasa no aumento, na potencialidade da qualidade de vida da pessoa, ele está voltado para a saúde. Então, a partir daí, eu consigo identificar também o papel da teoria de enfermagem neste processo de enfermagem. Quando se fala de ambiente, esse ambiente refere-se ao conjunto de elementos interno e externo que podem afetar aquela pessoa, né? Lembrando que a pessoa não é somente o indivíduo, e sim família e comunidade, né? A pessoa, né, enquanto paciente, né, como é que ele era visto antigamente? Paciente, né, inserido no seu ambiente, né? Aí, como nós podemos fazer um contraponto, né, é como se nós estivéssemos cuidando de um peixe beta, que fica só ele dentro daquele aquário, né, ele é unitário, né, ele não tem uma comunidade, ele não tem um ambiente que interage com ele. Porém, hoje nós temos uma noção de pessoa e de ambiente, né, dessa relação entre ambiente e pessoa, muito diferente, porque nós não temos apenas um ambiente, né? Você não tem somente as suas relações com um único ambiente, né? Você tem relações com ambientes diversos, seja um ambiente no seu local de trabalho, seja um ambiente na sua família, seja um ambiente na sua roda de amigos, seja um ambiente no seu local de estudo. Então nós temos inúmeros ambientes, né? Aqui nós temos uma imagem que demonstra o paciente em si com os seus diversos ambientes, né? E ambientes inclusive que interagem entre si. Nós temos ambientes diferentes, portanto, há uma influência muito grande sobre a ação da pessoa, né? Por exemplo, Pedro é filho na família, né? Então, nessa família onde ele é filho, ele tem as suas relações. Esse ambiente interage com relação à sua saúde. Pedro também é estudante na escola, né? Então, há uma interação de Pedro na escola. Olha, Pedro na família, a família dele pode ser uma família nuclear, uma família pequena, né? Mas enquanto estudante ele tem pelo menos ali uns 12, 13, 15, até mesmo 20 colegas na mesma classe, né? E mais os professores, né? Ele é colega entre os amigos do bairro. Quantas pessoas no bairro afetam, né, em sentido de ambiente, na saúde de Pedro, né? Então Pedro tem todas essas relações e não somente um ambiente único, né? Por isso que a gente precisa ter essa nova visão de ambientes que estão relacionados aos seus elementos internos e também, né, e muito relacionados aos ambientes externos, né? Então por isso a gente precisa fazer um resgate ao ambiente também quando se fala em metaparadigma de enfermagem, para que a gente possa escolher a teoria mais adequada. A enfermagem ela é vista como a ciência e a arte que cuidam da pessoa, né, em um determinado estado de saúde, né? Que estado de saúde está essa pessoa? Essa pessoa está mais voltada para a saúde, mais voltada para a doença, né? Porque nós podemos ali identificar que a pessoa ela está em um processo saúde-doença, né? A finalidade da enfermagem é colocar o sujeito de volta ao seu ambiente na melhor condição de saúde possível, né? Então, a enfermagem não está vinculada no processo de cura, por exemplo, né? Aquela vinculação de processo de cura é uma vinculação onde o paciente ele retorna ao seu ambiente curado, ele retorna ao seu ambiente sanado, né? A enfermagem ela não se baseia nisso, né? A enfermagem se baseia em uma condição mais plausível, né? Uma condição mais possível, né? Que é retornar, levar esse sujeito de volta, ou até mesmo cuidar dele no seu ambiente, na melhor condição de saúde possível. Então, por isso a gente tem uma enfermagem voltada para essas possibilidades da pessoa, e muitas das vezes a gente só consegue isso identificando esse próprio paciente, essa própria pessoa, enquanto o seu responsável pelo processo de saúde e doença, né? E não ele sendo o corresponsável e a enfermagem responsável. Não,
A enfermagem que é a corresponsável, ele é o seu próprio responsável. Atendimento aos saudáveis, aos enfermos, orientações para o autocuidado, auxílio para a obtenção do potencial máximo de vida. Essa é a enfermagem. A enfermagem ela cuida tanto de pessoas saudáveis, quanto de pessoas que estão dentro de um processo de saúde e doença, onde ele está acometido por uma patologia, por exemplo, mas não necessariamente ele precisa desse diagnóstico. Ele assim vai ter seu cuidado, um cuidado de enfermagem, mas não necessariamente um tratamento para uma determinada patologia. Orientações para o autocuidado são imprescindíveis. A enfermagem é uma das únicas profissões, ou uma das primeiras profissões a trabalhar com a promoção da saúde. A promoção da saúde ela é fundamental. A promoção da saúde não é prevenir a doença. A promoção da saúde é melhorar, aumentar os potenciais de vida, aumentar a qualidade de vida. Isso é fundamental. Não necessariamente está vinculado a uma doença. Uma pessoa pode ter promoção da saúde e ter diagnóstico de doença. Então, a gente pode ter uma promoção da saúde mesmo tendo um diagnóstico de uma patologia crônica, por exemplo. A doença crônica, a pessoa pode ter potenciais voltados para a sua saúde. Então, há uma promoção da saúde, mesmo esta pessoa tendo uma doença crônica. Não podemos identificar um diagnóstico como sendo uma forma em que a pessoa está fadada àquele diagnóstico em si. A gente precisa, enquanto enfermagem, cuidar da pessoa como um todo e melhorar os seus potenciais máximos de vida. A representação gráfica do metaparadigma da enfermagem se dá nesses 4 metaparadigmas, que são os 4 conceitos fundamentais, para que a gente consiga identificar este campo de estudo, que é a enfermagem em si. Então, desta forma, nós conseguimos elencar a determinada teoria. E quais são as teorias de enfermagem mais estudadas e mais abordadas tanto dentro da graduação quanto na pós-graduação? Quais são as teorias que nós podemos lembrar aí? Normalmente o pessoal lembra muito de Florence Nightingale. Florence Nightingale, de fato, ela não escreveu uma teoria de enfermagem, escreveu um modelo teórico de enfermagem que hoje nós chamamos de teoria. Então, nós podemos identificar, classificar teorias de enfermagem de acordo com as suas orientações. Então, nós podemos identificar assim, as que são orientadas para a tese das necessidades e problemas. Nós temos o modelo ambiental de quem é Florence Nightingale, solução de problemas, de Fine Abelard, definição das práticas de enfermagem de Virginia Anderson, o autocuidado de Dorothea Oren, muito estudado também, a teoria das necessidades humanas básicas, de Wanda de Aguiar Horta, muito cuidado, as pessoas caem no erro e existem muitas publicações aí que vinculam de forma errada a teoria das necessidades humanas básicas de Wanda de Aguiar Horta com aquele modelo proposto por Abraham Maslow. Mas se nós formos ler o livro da Wanda de Aguiar Horta, que é originado a partir da sua tese, que é o livro Processo de Enfermagem, ele indica que Wanda Horta leu de fato a teoria, o modelo proposto pelo Abraham Maslow, e a partir daí ela fala que não devemos cuidar das pessoas daquela forma, e sim de acordo com as teorias humanas, das necessidades humanas básicas. É muito mais voltada para o que João Mohana nos indica do que propriamente dito com relação a Abraham Maslow. Ainda nós temos aquelas teorias que são orientadas para a interação, então o processo interpessoal de Peplot, as que são orientadas para os sistemas, teoria de sistemas de Beth Newman, a diversidade e universalidade do cuidado cultural de Madeleine Leininger, a teoria de obtenção de metas de Imogen King, e aquelas que são orientadas para o campo da energia, saúde como expansão da consciência, de Margaret Newman. Então estas são teorias de enfermagem, e de acordo com a sua classificação, de acordo com a orientação, e com base nisso nós podemos
identificar assim como é que fica em um gráfico, né, a partir dessas teorias em si, né, aquelas que são voltadas para necessidades e problemas, que é a grande maioria delas, né, dessas que nós citamos, são as mais utilizadas hoje, pelo menos de acordo com uma breve revisão feita, elas são as mais utilizadas ainda para a aplicação do processo de enfermagem, né? Com base no campo da energia, ali nós temos, né, temos da interação e temos aquelas orientadas para os sistemas, né, que aí nós temos um pouco mais também. Ao observar a teoria, né, ou o modelo ambiental, né, o foco principal dessa teoria é o ambiente. Quem é a pessoa? A pessoa, né, o olhar lá, o metaparadigma, né, pessoa, é o indivíduo cujas defesas naturais são influenciadas por um ambiente saudável ou não. Então, o modelo ambiental ele indica isso, que o ambiente ele influencia diretamente, né, na pessoa, né? O que é a saúde? Saúde é um processo reparador, né? Então, esse ambiente ele precisa ter relações para que melhore, assim como ele influencia positivamente, ele também influencia negativamente. Portanto, eu preciso de um ambiente que seja que proporcione uma saúde também, né? Então, a saúde é um processo reparador, né? O ambiente são condições externas capazes de prevenir doenças, suprimi-las ou contribuir para essas doenças. Então, o ambiente ele é fundamental. A teoria ambiental, o foco dele está relacionado diretamente ao ambiente, né? E quem é a enfermagem? A enfermagem é aquela capaz de modificar os aspectos não saudáveis do ambiente, né? Então, a enfermagem atua diretamente no ambiente, nesse caso, a fim de colocar o paciente na melhor condição para que o próprio ambiente, para que a própria natureza possa agir com relação a esse paciente, então melhorando, pois entende-se que essa pessoa ela tem influências diretas sobre o ambiente que está saudável ou não, né? Esse é o modelo ambiental em si, né? A teoria do autocuidado ela vem trazendo o foco como sendo o próprio autocuidado. Quem seriam os metaparadigmas, né, ali descritos? A pessoa, né? Quem é a pessoa com relação à teoria do autocuidado? É o indivíduo que utiliza o autocuidado para manter a vida e a saúde, recupera-se da doença e consegue enfrentar seus defeitos. Então, aquela pessoa que estava com déficit de autocuidado, ela passa a ter o autocuidado a partir desta teoria. Então, a ideia da teoria do autocuidado é justamente essa. Eu identifico uma pessoa e essa pessoa tem um déficit de autocuidado. A partir do momento em que nós cuidamos dessa pessoa, nos tornamos corresponsáveis por essa pessoa, nós temos o dever de levar essa pessoa ao autocuidado, né? Então, a saúde seria, né, metaparadigma relacionado à saúde, resultado das práticas aprendidas pelos indivíduos para manter a vida e o bem-estar, né? Essa é a função básica da saúde, né? O ambiente são os elementos externos com os quais o homem interage em sua luta para manter o autocuidado. E quem seria a enfermagem? A enfermagem é aquela que auxilia o indivíduo a maximizar progressivamente seu potencial para o autocuidado. A enfermagem tem um papel extremamente emancipatório quando a gente fala de teoria do autocuidado. O que significa isso? Papel emancipatório é aquele momento em que você identifica que uma pessoa está momentaneamente ou está naquele momento ali incapaz. Tá? Então a pessoa está incapaz, né? Ela não é incapaz, ela está incapaz. E no momento em que nós identificamos essa incapacidade momentânea, ou seja, esse déficit do autocuidado, eu, enquanto enfermeiro, eu me torno, né, corresponsável pela saúde dessa pessoa. E tem uma postura emancipatória, né? Isso através de cuidados, através do ensino, muitas vezes, né? Esse é a teoria do autocuidado, ela é muito vinculada a isso, quando nós temos o cuidado com relação ao ensino, né? Então, quando você ensina o paciente com relação aos seus cuidados, à saúde, nós estamos muito voltados para a teoria do autocuidado. Teoria de Doroteia, né?
A teoria holística, que é a teoria de Levine, né? O foco é o homem, né? O foco é o ser humano. Né? Quem seriam esses metaparadigmas? Né? A pessoa, enquanto indivíduo, com um todo dinâmico, né? Em constante interação com um ambiente que também é dinâmico. Então, esse ambiente ele modifica o tempo todo. Né? Então, o tempo todo o ambiente está modificando, assim como o indivíduo. Né? Então, ele tem inúmeras relações. Então, ele é aquela história de que um homem nunca entra no mesmo rio duas vezes. Né? Ou porque o rio não é o mesmo, ou porque o homem não é o mesmo. Né? Então, tanto o indivíduo quanto o ambiente são dinâmicos. Né? A parte principal da teoria é essa. Né? A saúde está relacionada a respostas sistêmicas do homem ao meio ambiente, mantendo e defendendo o seu todo. Então, o homem ele precisa manter e defender o seu ser, né, com relação às respostas vinculadas ao ambiente. O ambiente são as alterações internas e externas que estimulam fisiologicamente os níveis de resposta do organismo. E quem é a enfermagem? Né? A enfermagem é composta pela enfermeira que é conservadora, ou seja, ela procura manter íntegros os mecanismos de defesa biológicas fundamentais do indivíduo. Né? Mantendo esses mecanismos de defesa biológica fundamentais, ele consegue interagir com o meio ambiente, né, ou com o ambiente em si, de forma com que ele não tenha um sofrimento tão grande com relação ao seu aspecto de saúde, provocando assim um processo de adoecimento. Né? Essa é a visão da teoria holística, que é o momento em que a gente vê, né, e é muito utilizada, né, a teoria holística quando nós falamos, eu preciso ter um olhar ou uma visão holística, né? Preciso ver a pessoa como um todo. Né? É isso aqui, eu consegui identificar a pessoa como um todo com todas as suas relações com outras pessoas, com o ambiente, e que tudo isso é dinâmico, nada isso é parado, nada isso é estagnado. Né? Então há sempre essa relação. A teoria das necessidades humanas básicas, né, de Wanda de Aguiar Horta, né, ela está relacionada aí diretamente com os princípios da homeostase e do holismo. Então ela tem uma visão aí que consegue identificar várias outras teorias. Então Wanda Horta, né, enfermeira brasileira, paraense, né, ela descreve a sua teoria de uma forma excepcional. Né? Ela identifica, ela faz uma leitura vasta de várias teorias de enfermagem, de outras teorias que não da enfermagem, mas ela pega outros modelos teóricos, como bem vocês sabem, e ela se embasa nisso para que ela possa desenvolver a sua própria teoria. Né? Infelizmente, Wanda Horta não aplicou a sua teoria de enfermagem, né? Mas muitos enfermeiros hoje embasam o seu fazer em enfermagem, ou seja, eles orientam a sistematização da assistência de enfermagem com base na teoria das necessidades humanas básicas. É uma teoria muito completa. Existem outras teorias, existem teorias que as pessoas falam que são mais completas ainda do que da Wanda de Aguiar Horta. Contudo, essa é uma teoria que, de fato, nós temos uma possibilidade muito grande aí, que a gente consegue olhar a pessoa como um todo através do holismo, e também precisa conhecer e reconhecer toda a questão da homeostase. Então tudo aquilo que nós estudamos na parte básica da enfermagem, ela consegue englobar. Né? A pessoa, quem é a pessoa para Wanda Aguiar Horta, para a teoria das necessidades humanas básicas? A pessoa é um ser capaz de reflexão, está em constante interação com o universo, trocando energia. Né? Essa é a pessoa. O ambiente. A dinâmica do universo provoca mudanças que levam o homem a estados de equilíbrio e desequilíbrio no tempo e no espaço. Né? Então, esse ambiente ele influencia diretamente na pessoa, né? Nessa questão do equilíbrio e do desequilíbrio. Né? A saúde é estar em equilíbrio dinâmico no tempo e no espaço. Então, essa relação de equilíbrio, ora está mais voltado para a saúde, ora está mais voltado para a doença, mas nós precisamos de um equilíbrio. Né? A Wanda de Aguiar Horta, através da teoria das necessidades humanas básicas, nos aponta isso.
A enfermagem, aquela que assiste ao ser humano no atendimento das necessidades psicossociais, psicobiológicas e psicoespirituais. Olha só, é aqui que entra a teoria das necessidades humanas básicas. Nós temos três grandes tipos de necessidades, que são os mesmos tipos de necessidades apontadas lá por João Mohana, que nos falam das necessidades psicossociais, as necessidades psicobiológicas e as necessidades psicoespirituais. Elas estão interligadas, essa dissociação ela é puramente didática, né? Mas a gente precisa entender que a pessoa não é um ser divisível, como apontada na teoria de João Mohana, que não é uma teoria de enfermagem em si, de Abraham Maslow, né, uma teoria de enfermagem também, né, mas ela falava que as pessoas tinham hierarquias de necessidades ali, ou hierarquias eu preciso primeiro das necessidades fisiológicas, depois das necessidades de segurança, e aí por diante. A Wanda Jaguarota fala que não, que a gente precisa, que o homem é um ser indivisível, então eu preciso identificar todos esses três grandes grupos de necessidades, que são as psicossociais, as psicobiológicas e as psicoespirituais, porque elas estão interagindo, né? Um homem ele pode estar bem biologicamente, mas espiritualmente não, né? Ou ele pode estar bem espiritualmente, biologicamente, mas socialmente ele não está tão bem, né? Eu consigo dissociar isso? Eu não consigo. Há uma relação direta entre esses três grandes grupos de necessidades. Por que ela faz essa divisão? Para a nossa atuação, né? Se eu consigo identificar o problema psicoespiritual, eu consigo atuar com relação a isso. Eu consigo identificar o problema psicossocial, eu consigo atuar com relação a isso. Se eu consigo identificar um problema psicobiológico, eu consigo atuar com relação a isso. Mas elas não são divisíveis, porque a pessoa é uma só. Como escolher um caso para estudar? Como é que a gente faz a escolha de um caso, por exemplo? Como aplicar a sistematização da assistência de enfermagem? Então, em todo caso a ser estudado, e como a aplicação da sistematização de enfermagem sempre é importante, em todos os casos é possível realizar, em todos os momentos é possível aplicar uma sistematização da assistência de enfermagem. O que a gente precisa ter é uma noção de diferença entre medicina e enfermagem, né? Se nós fôssemos olhar em linhas gerais, assim, obviamente esse slide ele é bem caricato, né? Ele nos mostra a seguinte informação: os dados que o médico aponta, né? A senhora Garcia tem dor e edema em todas as articulações. Os estudos indicam que ela tem artrite reumatoide. Será iniciada a administração de anti-inflamatórios para o tratamento da artrite reumatoide. Qual é o foco desses dados do profissional médico, né? Lembrando que nós estamos falando de uma questão caricata, né? O foco é a artrite, o foco é a patologia, né? Dados que o enfermeiro realiza. A senhora Garcia tem dor e edema em todas as articulações, o que dificulta se alimentar, vestir-se. Ela mencionou ter a dificuldade de sentir-se valorizada quando nem mesmo consegue se alimentar. Relata estar deprimida pela falta que sente dos 2 netos menores. Necessitamos desenvolver um plano para ajudá-la com a sua dor, auxiliá-la a alimentar-se e a vestir-se, e elaborar os seus sentimentos de baixa autoestima, assim como providenciar as visitas dos netos, né? Qual o foco do enfermeiro? A senhora Garcia. O foco do enfermeiro não é a artrite reumatoide, né? O foco do médico é a artrite reumatoide. O foco do enfermeiro é a senhora Garcia, né? Esta é uma visão caricata, mas esta é uma visão basilar. A enfermagem, ela cuida da pessoa. Todos nós sabemos isso, né? Com base nisso, é que a gente pode identificar essa visão onde os dados que o enfermeiro coleta, eles precisam levar em consideração esse cuidar da pessoa e não esse curar a patologia ou tratar
a patologia. A consulta de enfermagem, portanto, consulta de enfermagem ela aparece nas referências enquanto sinônimo para processo de enfermagem, como sinônimo para a própria sistematização da assistência de enfermagem. Ela tem inúmeras relações e sinônimos voltados para a consulta em si. O que a gente tem que identificar é que a consulta é a aplicação do processo, né? A gente não pode dissociar isso. Mas o fato é que a consulta de enfermagem não se apoia no modelo diagnóstico médico. O modelo diagnóstico médico, quando o profissional médico, ele dá o seu diagnóstico, ele está dando um diagnóstico para uma patologia, né? Tanto que o livro de diagnósticos ele versa sobre as patologias, né? O livro de diagnóstico médico. Então, para cada patologia, há um tratamento, há uma cura, e a visão é que a pessoa não tenha mais aquilo, né? A consulta de enfermagem ela vai além da patologia. Ela visa compreender a pessoa, a vontade que essa pessoa tem do autocuidado e compartilhar a situação vivida que essa pessoa possui, né? Ela então está vinculada muito mais a uma clínica ampliada do que a clínica propriamente dita, né? Obviamente que no Brasil nós temos uma visão contemporânea falando que todos os profissionais, né, que o SUS em si está baseado hoje na clínica ampliada, quando a gente entra com relação à própria estratégia de saúde da família, com relação à atuação da estratégia de saúde da família junto ao apoio matricial, então ao NASF. Então isso nos demonstra que a visão dos profissionais hoje é muito mais vinculada à clínica ampliada. Então, claro que se nós pegarmos assim, se tiver algum profissional médico que está recém-formado ou que está na labuta de saúde há pouco tempo, vai observar que hoje o profissional médico está muito voltado para a clínica ampliada também, né? Mas essa noção, ela vem com a enfermagem desde o princípio. Desde o início, a enfermagem sempre se baseou em uma clínica ampliada, em um cuidar da pessoa e não voltado para um tratamento ou uma cura. A consulta de enfermagem ela visa maximizar a interação do paciente com o seu ambiente. É com o ambiente do paciente, né? Então esse fato de retirar o paciente do seu ambiente, internar o paciente em um local, ele para a enfermagem, ele acaba se tornando algo mais difícil de lidar, porque a gente precisa resgatar e levar esse paciente de volta ao seu ambiente, né? De uma forma capaz de que ele consiga viver dentro daquele seu ambiente em si, né? Então eu preciso ter uma noção de que um dia ele volta para o seu ambiente, né? Então por isso eu vou precisar cuidar dele e exercer esse autocuidado também, para que ele consiga identificar uma forma de viver e de conviver com o seu ambiente. Atingir o bem-estar do paciente é fundamental para a enfermagem, então faz parte essencial da consulta de enfermagem. E que significa que o saber cuidar é a capacidade de compreender e interferir na realidade daquela pessoa, né? Essa é uma função basilar da enfermagem e a gente precisa cada vez mais saber cuidar e não se preocupar com cura, não se preocupar com tratamento. Lá, como eu falei para vocês, lá em 2013 com a Ananda em si, eu estava passando de um semestre para o outro na faculdade, a gente estava no início da faculdade, e os professores falaram, olha, para o semestre que vem vocês adquiram o Nanda, que a gente vai começar a trabalhar com esse livro de diagnósticos. Então, muitos colegas terminaram o semestre, foram para as férias, né? E voltaram só depois com a sua cópia do Nanda, né? Eu e outros colegas, nós resolvemos aproveitar ali o final do ano, né? E resolvemos pedir, né? Na época era muito voltado para... eu não trabalhava, na época eu estudava, e eu pedi de Natal o diagnóstico de enfermagem, né? A Nanda. E eu ganhei o livro. Ao ganhar o livro, eu comecei a fazer a leitura de prefácio, das questões importantes ali dos primeiros capítulos do livro que explicam direitinho como é que funciona o diagnóstico de enfermagem.
e eu me deparei com a seguinte questão. No próprio livro da Associação Norte-Americana de Diagnóstico de Enfermagem, ele fala que não basta aquele livro. Que eu consegui identificar um problema e escrever esse problema, né, de acordo com uma taxonomia, né, isso é legal, porque todos conseguem compreender o problema. Né, mas eu preciso fazer algo além disso. Né. E ao fazer algo além disso, ele nos aponta outros 2 livros que a gente precisa utilizar para a sistematização da ciência de enfermagem, para o processo de enfermagem como um todo. E aí ele nos aponta a classificação dos resultados de enfermagem, que é a NOC. Né? A NOC aponta os resultados de enfermagem para cada diagnóstico de enfermagem. Então existe lá no final do livro da NOC, né? Esse livro ele aponta quais são as relações, né, que existem entre os diagnósticos de enfermagem e a NOC. Né? E aí ele aponta também a NIC, que é a classificação das intervenções de enfermagem. Né? Nós temos, dentro da área da saúde em si, uma gama de profissionais que entendem que eles precisam ter a noção sobre tudo do paciente, né? E eles precisam ter resposta para tudo. Né? E nós sabemos que isso não é verdade. Né? Na própria NIC, se vocês forem observar, aí vocês vão entrar em contato com o livro da NIC, da classificação das intervenções de enfermagem, vocês vão observar que existem intervenções voltadas para a enfermagem aeroespacial, por exemplo. Né? E é algo que é extremamente recente, né? Principalmente no país, né? Mas existem classificações para essas intervenções, né? Porque é um livro norte-americano e aí vão falar, não, mas isso só vale, esse material só vale para a região, para a América do Norte, porque é uma associação norte-americana. Não, nós temos no Brasil enfermeiros que são associados, né, a essa Associação Norte-Americana de Diagnóstico de Enfermagem, e eles conseguem identificar, eu posso identificar um diagnóstico de enfermagem lá na minha prática clínica que ele não está na NANDA. Como é que eu faço? Quando eu compro o livro da NANDA, nele vem a possibilidade de eu me associar a essa Associação Norte-Americana de Diagnóstico de Enfermagem, e eu posso enviar sugestões de alterações, e a partir disso é estudado e é incluído diagnósticos, tanto que se a gente for observar ao longo das edições, né, nós temos diagnósticos que saem do livro, diagnósticos que entram no livro, alguns diagnósticos que têm suas características definidoras que são alteradas, os fatores relacionados que são alterados. Nessa última versão nós temos inclusão de outras questões voltadas a condições associadas também, então, que nós não tínhamos antes. Então há questões relacionadas a essa mudança, e nós, enquanto enfermeiros, somos capazes e nós somos atores que podemos alterar o diagnóstico de enfermagem da NANDA, desde que da forma correta, para que todos consigam identificar. Então é importante que no Brasil a gente utilize cada vez mais a NANDA, por exemplo, e descreva, olha, eu preciso de... existem fatores relacionados que não estão aqui, existem características definidoras que não estão aqui, e fazer a sugestão devida para a Associação Norte-Americana de Diagnóstico de Enfermagem, para que a gente consiga ter, numa próxima edição, alterações. Né? A própria Alba Lúcia, quem faz a tradução da NANDA em si, ela participa dessa revisão, dessa elaboração também. A aplicação da SAI. Lá na nossa resolução do COFEN, a resolução 358 de 2009, ela dispõe sobre a SAI. Né? Não é a primeira resolução. Né? Nós já falamos de consulta de enfermagem no Brasil, e que o COFEN já fala sobre isso há muito tempo, desde a lei do exercício profissional cita a consulta de enfermagem como sendo um fator, uma atribuição privativa do enfermeiro. Só que não há descrição dessa consulta de enfermagem, isso vai surgir depois,
com as resoluções, e a resolução mais atual que nós temos com relação a isso é a 358 de 2009, né? E ela dispõe sobre essa implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos e privados, né? Ela nos informa, em qualquer local onde há um enfermeiro, ele precisa implementar a sistematização da assistência de enfermagem. O que a sistematização da assistência de enfermagem ela traz para a enfermagem em si? Né? Ela aumenta a visibilidade da enfermagem, e isso é extremamente importante. Ela aumenta o reconhecimento profissional, né? Então ela dá uma visão do que é enfermagem muito diferente do que muitos profissionais e a comunidade em si tem sobre a nossa profissão, né? As pessoas entendem que a enfermagem ainda é aquele profissional que ele é extremamente dedicado, mas que ele não tem um conhecimento baseado na ciência, né? E sim é algo muito voltado para a arte, muito voltado para o cuidado empírico, né? E não, nós temos a nossa visão é uma visão de científica, e a gente precisa lançar mão das nossas teorias, que são tantas. Aí nós vimos pelo menos uma parte das teorias, e nas referências nós temos inúmeras teorias, 20 teorias, 26 teorias que a gente pode utilizar e que a gente pode e deve conhecer, né, para que a gente possa embasar nosso processo de enfermagem e aplicar assim a sistematização da assistência. Alguns profissionais falam, mas eu não consigo aplicar a sistematização da assistência porque eu não tenho profissional capacitado para isso. Bom, mas uma das funções do enfermeiro também é capacitar a sua equipe, né? Mas eu não consigo porque eu não tenho a quantidade de profissionais, né? Também faz parte do papel do enfermeiro esse dimensionamento de pessoal, né? E apontar a importância de dimensionamento pessoal. Agora, eu pergunto, no sentido, a reflexão que vocês têm que fazer é a seguinte: se eu tenho poucos profissionais, né, e nenhum registro, como é que o nosso gestor, né, vai contratar mais profissionais? Se não há registro, eu não preciso de contratar, né? Por que eu vou contratar se eu não tenho registro, né? Esses profissionais que estão lá não estão fazendo nada, né? Porque a visão, eu sei, vocês sabem que estamos fazendo muita coisa, mas se não há registro, nada é feito. Não para o gestor, né? No momento em que nós aplicamos a SAI, nós aplicamos o processo de enfermagem, nós mostramos que nós temos 60 pacientes, nós temos 80 pacientes, que nós temos 100 pacientes, que nós precisamos avaliar todos esses pacientes e que nós não damos conta, porque não há como registrar todos, né? Então, no momento em que nós conseguimos registrar, nós conseguimos mostrar para a gestão: olha, a enfermagem faz isso aqui todos os dias. E a partir disso, eu preciso de mais gente, eu preciso de mais colegas aqui para atuar junto comigo, para que a gente possa cuidar da pessoa da melhor forma, né? Então, isso demonstra uma visão muito diferente da enfermagem. Quando nós observamos em hospitais de escola, onde há essa tentativa de implementar a SAI através dos supervisores de estágio, preceptores de estágio, e eles conseguem fazer isso junto com os acadêmicos, outros profissionais de outras categorias, eles olham e falam: poxa, a enfermagem faz isso. Eu já escutei o pessoal falando: o acadêmico de enfermagem ele ausculta também, né? Digo, sim, ele aprende a ausculta dos diversos sistemas, ele consegue fazer e ele consegue identificar as alterações, né? Obviamente ele não vai dar o diagnóstico de uma patologia ali, mas ele aponta as alterações, e esse prontuário do paciente ele se torna um veículo de comunicação, que é para isso que ele foi feito. O prontuário é um veículo de comunicação entre a equipe, né? Então o outro profissional ele passa a ler, né? E eu observei em alguns casos onde os acadêmicos eles começaram a desenvolver, pelo menos a preencher lá no prontuário, né, o seu anamnese, o exame físico, né, os seus registros ali de uma lauda e meia, né, melhorou o registro de outros profissionais, né, porque o outro profissional fala: mas eu também faço isso e eu não escrevo, e eles passaram a escrever.
E isso a gente consegue notar no tempo de permanência do paciente lá no hospital, né? No momento em que há esse registro, né, o profissional ele começa a se preocupar e a observar a evolução de uma forma mais adequada. Porque, claro, se eu tenho 100 pacientes para cuidar e eu não tenho registro adequado, chega um momento em que eu não sei qual foi o progresso que esse paciente teve. Se eu tenho registro, e lá entra a importância fundamental do livro que eu apontei para vocês, que é a classificação dos resultados de enfermagem, a partir dele eu consigo dados objetivos de algo que era subjetivo até então. E a partir daí a gente consegue um reconhecimento melhor, uma melhora principalmente do paciente, que isso é o nosso fundamental, é o cuidar das pessoas. E assim a gente consegue uma resposta excepcional, uma resposta muito melhor. Pensando nisso, a sistematização da ciência de enfermagem e o processo de enfermagem em si, ele possui 5 etapas que são descritas lá na nossa resolução, né? Minimamente a gente pode falar que essa não é a expressão correta ali da etapa em si, mas nós temos a coleta de dados, que é o histórico de enfermagem, né? Os diagnósticos de enfermagem, a etapa de planejamento de enfermagem, a de implementação das ações de enfermagem e a avaliação de enfermagem, que esta é uma fase que ela não é uma fase final, né, como nós podemos observar, não é a fase 1, 2, 3, 4 e 5. A avaliação de enfermagem, que é a avaliação do processo de enfermagem, ela é tida como sendo uma fase flutuante, vamos dizer assim. Porque quando eu estou lá em diagnóstico de enfermagem, eu posso identificar que eventualmente eu preciso refazer a coleta de dados em determinado aspecto, né? Isso já é uma avaliação. Se isso já é uma avaliação, eu já posso implementar essa coleta de dados e devo implementar a coleta de dados para realizar um diagnóstico de fato, né? E essa avaliação, ela depende muito do prazo que eu estipulei lá no planejamento de enfermagem, né? O fato é que eu não consigo diagnosticar sem ter uma coleta de dados. Eu não consigo planejar e implementar sem ter um diagnóstico. Senão eu estou planejando e implementando o que para resolver o que, né? Então eu preciso ter etapas em si, pelo menos etapas didaticamente organizadas, e que elas fiquem no meu prontuário de uma forma mais adequada para que eu tenha uma enfermagem melhor vista por ela mesma. A gente precisa se entender enquanto enfermagem, demonstrando essa sistematização, demonstrando esse processo de enfermagem, a aplicação do processo de enfermagem que é através da SAI. Aspectos importantes da coleta de dados em si, nós temos criar vínculo, né? O enfermeiro sempre foi um profissional voltado para o cuidar de pessoas, né? Então, a partir daí, um dos grandes pontos que nós temos para a coleta de dados é criar o vínculo. A coleta de dados ela é composta pela anamnese e o exame físico, né? Existe ordem, existe alguma ordem para um ou outro, né? Eu tenho primeiro que realizar a anamnese, ou primeiro que realizar o exame físico, né? Existe uma ordem didática, que é primeiro eu realizar a anamnese, depois eu realizar o exame físico, né? Mas é óbvio que em determinadas circunstâncias eu vou realizar primeiro o exame físico para depois realizar a anamnese. Por exemplo, um paciente que está desacordado, um paciente que está que sofreu um trauma, que ele está chegando agora da ambulância lá no pronto-socorro, então eu vou primeiro fazer o exame físico para depois fazer a anamnese. Isto é basilar, isso é uma sequência, que existe uma sequência lógica, mas em algum momento eu precise alterar isso pela condição do paciente, né? A grande função também da coleta de dados é balancear esse cuidado técnico com o cuidado ético, né? O enfermeiro ele se torna cada vez mais voltado para o seu cuidado técnico, né? Mas se a gente for observar assim, o enfermeiro tem uma destreza manual excepcional ao realizar, né, procedimentos de enfermagem em si. Às vezes até passa a estudar procedimentos que não são nem da sua área especificamente, mas ele precisa ter essa destreza manual e ele acaba fazendo isso.
e deixa de lado o cuidado ético, deixa de lado o cuidado à pessoa, né? Então a gente precisa voltar e balancear esse cuidado técnico ao cuidado ético. Nem tudo é a técnica, né? Nem tudo também é a ética, né? Se nós cuidarmos só eticamente, sem o cuidado técnico, eu tenho um cuidado muito voltado para algo sem embasamento técnico, sem embasamento científico, sem aquela aplicação do cuidado técnico da forma correta. E se eu ficar muito engessado no cuidado técnico, eu largo a questão voltada para a humanização, para o cuidado ético, né? Então, o enfermeiro ele precisa, na coleta de dados, realizar a anamnese completa, conhecer de fato esse paciente, né, o seu histórico de enfermagem, realizar o exame físico céfalo-caudal, né, ou céfalo-podálico, como descrevem em outros livros, né, construir um instrumento de coleta de dados, e essa é uma parte imprescindível para a coleta de dados, porque através de um instrumento de coleta de dados eu consigo ter uma noção muito mais adequada com relação a esse cuidado com o paciente, porque ao construir o instrumento eu tenho um norte a seguir, né? Então, enfermeiros que são recém-admitidos em uma determinada unidade, quando ele chega naquela unidade, ele conhece ou reconhece o instrumento a ser utilizado, ele tem um norte a seguir, né? E o registro ele precisa ser claro e organizado dos dados para que a gente consiga uma facilidade ao analisar os dados para a fase posterior. Que fase posterior é essa? A fase dos diagnósticos de enfermagem. Esse é um exemplo que nós temos do livro de anamnese e exame físico da doutora Alba Lúcia, né, Boturra Leite Barros, né, e ela nos mostra instrumentos que são utilizados, né? Esse é um instrumento utilizado no hospital no Hospital São Paulo, né, da Unifesp, né? E ele mostra aqui como é que é feita essa coleta de dados naquela unidade de internação. Então ele está dividido ali por dados de identificação, informações sobre a doença e o tratamento do paciente. Isso nem sempre é preenchido, porque às vezes o paciente não tem uma patologia descrita ainda. Os hábitos, daí entra para a questão os exames, né, o exame físico que é realizado no paciente, e com isso a gente vai preenchendo este instrumento, né, e depois entra também a questão dos dados psicossociais, né, alguns dados específicos de cada área, né, a gente pode identificar o que pode ser anotado além daquilo que foi descrito no instrumento, e algumas impressões ou dados que o entrevistador, né, no caso o enfermeiro, observou sendo diferente e que é importante ser relatado. Então, a partir de um instrumento desse, a gente consegue identificar quais são os diagnósticos de enfermagem depois a serem elencados. Então, lançando mão do livro Diagnóstico de Enfermagem, da Ananda, por exemplo, eu vou analisar aqueles dados organizados, né, na coleta de dados. Eu elenco quais são os diagnósticos de enfermagem apropriados ao paciente com base na coleta de dados. E eu descrevo os fatores relacionados às características definidoras daqueles diagnósticos, né? Então, essa é a principal função do diagnóstico de enfermagem, né? Eu vou observar de acordo com os domínios, de acordo com as classes, vou chegar aos títulos diagnósticos. E eu descrevo, esse diagnóstico está relacionado a isso e está caracterizado por isso. Pego informações que estão na coleta de dados, né? É para isso que eu tenho que ter algo organizado, né? Porque lá da coleta de dados eu venho para o diagnóstico de enfermagem. Para o planejamento de enfermagem a gente utiliza principalmente a NOC, né? A NOC é a classificação dos resultados da enfermagem, né? Mas eu já vou fazer o resultado de enfermagem? Não. O que eu vou identificar neste livro aqui é onde eu quero chegar, né? Então, onde eu quero chegar, né, é o planejamento da minha assistência de enfermagem, né, integral e individualizada, evidenciada cientificamente e norteada pelos diagnósticos de enfermagem, ou seja,
No final do livro da NOC existe um capítulo que se chama Ligações entre a Nanda e a NOC, né? E nesse livro eu lanço mão dos diagnósticos de enfermagem que eu identifiquei na fase anterior e eu encontro quais são os resultados esperados para cada um daqueles diagnósticos, né? E aí, a partir daí, eu vou determinar quais são os objetivos, quais são as metas a serem atingidas, com o cuidado que vai ser implementado, tá? E aí, a partir daí, eu preciso identificar os próprios quais são os apontamentos a serem realizados em cada um desses resultados, né? Quais são os indicadores para cada um deles, qual é a fase que o paciente se encontra naquele momento, né? A implementação, né? É a hora de elaborar a prescrição de enfermagem, né? Se a gente for notar com relação às resoluções, antigamente nós tínhamos uma das fases como sendo a fase de prescrição de enfermagem, né? E aí, quando tinha essa prescrição, isso gerou uma desavença grande entre as categorias profissionais, né? Que muito baseado nisso foi identificada a necessidade de mudar a nomenclatura, né? De fato, o enfermeiro está prescrevendo, mas ele está prescrevendo cuidados de enfermagem, né? E aí é com base nisso que a gente vai identificar. Esses cuidados de enfermagem estão todos descritos na classificação de intervenções de enfermagem, né? Então, elaborar uma prescrição de enfermagem com base no conhecimento científico que esse enfermeiro tem, vinculado às necessidades do paciente. Como eu sei quais são as necessidades do paciente? Olhando para os diagnósticos de enfermagem que eu já elenquei. E como eu elenquei esse diagnóstico de enfermagem? Com base na coleta de dados que eu coletei, né? Então, com base nisso, eu pego a NIC, eu vou lá no final da NIC, e no final da NIC tem assim um capítulo que está escrito Relações entre a Nanda e a NIC. E com base nisso eu vou selecionar quais são as prescrições de enfermagem, quais são as intervenções de enfermagem que devem ser executadas com aquele paciente para aqueles diagnósticos de enfermagem. Executar ações ou intervenções através da prescrição de enfermagem, registrar e acompanhar as intervenções de enfermagem, tá? Quando nós descrevemos essa implementação, eu preciso, inclusive, identificar quem é o executor, né? Existem cuidados de enfermagem que são privativos do enfermeiro. Existem cuidados de enfermagem que podem ser delegados para outros profissionais da enfermagem. E com base nisso a gente vai elaborando esta implementação, né, o planejamento, a implementação, e a gente consegue executar a SAR de uma forma adequada. Bom, e aquela fase flutuante em si, mas ela é importante, ela precisa existir, que é a fase em que a gente utiliza novamente a NOC, né, principalmente a NOC, que é a classificação dos resultados de enfermagem, onde eu vou registrar e acompanhar diariamente, né, tanto na questão hospitalar, quanto porque o paciente que está internado, ou no hospital dia, aquele paciente que ele retorna para casa, né, as respostas do paciente àquelas intervenções planejadas, prescritas e prestadas, através da evolução de enfermagem. Então, com base nessa avaliação de enfermagem, que é a avaliação do processo de enfermagem, eu consigo identificar como é que esse paciente está evoluindo, né? Verificar a adequação das intervenções de enfermagem e modificá-las quando necessário. Obviamente, nós esperamos que não precise modificar, que aquilo que nós prescrevemos, que nós implementamos, resolveu, né? Então, resolveu o cuidado, melhorou a assistência, está melhorando a assistência, precisa continuar, então a gente permanece, né? Pode mudar ali o tempo, pode mudar o tempo na prescrição. Mas, se por um acaso surgem outros problemas, né, ou há um agravamento de algum sinal, de algum sintoma com aquele paciente, eu preciso refazer minha coleta de dados, refazer meu diagnóstico de enfermagem. Não é tudo, é naqueles pontos que são importantes, né? E com base nisso eu faço um novo planejamento, uma nova implementação e posteriormente eu vou fazer uma outra avaliação. Quando eu falei para vocês que eu entrei em contato com a Nanda lá no início do curso, né, de enfermagem,
nós nos dividíamos, nós tínhamos um grupo de acadêmicos, ali, de colegas que nós estudávamos juntos, né? E nesse grupo de acadêmicos nós decidimos o seguinte: olha, nós lemos, nós seis tínhamos o Ananda, né? E aí nós conversamos durante aquelas férias e falando, gente, vocês viram que tem que comprar o Nanda, o Nock e o Nick, não basta ter só o Nanda. Que tal se nós seis, né, nós comprássemos esses outros livros também, né? E já antes de chegar no próximo semestre da faculdade, né? E nós fomos e decidimos olhar o preço dos livros, e realmente os livros separados eles são mais caros, né? E alguns de nós encontrou o livro das ligações entre Ananda, Nock e Nick, né? E aí o que é que nós identificamos? Que o livro de ligações ele era um livro muito mais barato do que os outros três juntos, e era um livro que o pessoal leu e falou, não, aqui tem tudo, tem o Nanda, o Nock e o Nick, tá tudo junto aqui dentro, né? A princípio eu achei estranho, né? Eles falando assim que era tudo junto, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos ver quem consegue comprar eles três separados, quem consegue comprar a ligações, e a gente faz um estudo depois e vê no que vai dar isso daí. Aí metade comprou as ligações e metade comprou os três livros em separado. Ao estudar esses livros, né, isso a gente estava estudando sozinho nas férias, né, a gente sem a orientação de professores em si, a gente identificou o seguinte: olha, o livro de ligações ele tem o elo entre os três, né? Ele me dá, né, o diagnóstico de enfermagem e automaticamente ele me dá o resultado esperado e as intervenções a serem executadas para aquele diagnóstico. Na mesma página, ele dá o diagnóstico e já dá resultado da implementação, né? Só que é um livro muito menor do que os três juntos, né? E isso começou a incomodar um pouco a gente, assim, como é que um livro pode ter todas as informações e os outros que são, ele é um livro maior, mais completo, não vai ter isso. E a gente identificou que de fato ele é uma ligação entre eles, né? Para quem está aprendendo, nós identificamos que é muito melhor eu ter os três livros em separado, né? Para quem está aprendendo, para quem está ensinando, é muito melhor dessa forma. Para quem já possui um conhecimento, para quem já está lá na assistência, né, e já tem as suas noções ali de diagnóstico, de enfermagem, de resultados, de implementação, que nós podemos ter os três livros lá na salinha de enfermagem, né? E eu posso também ter um livro de ligações para uma eventual resposta mais rápida, um investimento mais rápido ali dessa escolha do planejamento, da implementação, né? Então, nesse caso, eu posso utilizar ligações, né? Mas somente nesse caso. Para quem está aprendendo, o livro de ligações não ajuda em nada, né? Por quê? Porque ele já te dá a resposta, né? Ele te dá uma resposta computadorizada, né? Indicando para aquele diagnóstico eu tenho tais implementações e tais resultados, né? Ele não te deixa pensar sobre como identificar esse diagnóstico, quais são as características definidoras, quais são os fatores relacionados. Eu não consigo ter essa noção, não consigo elaborar um diagnóstico de fato, tá? Então a ideia é fazer isso com os livros em separados.